voltando, né, ao assunto da noite, que é o papel do verdadeiro espírita. Vamos ouvir agora Marco Milani, que traz uma reflexão que vai além do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para combater suas más tendências, né, suas más inclinações. Milani esclarece que não é só isso, né, o verdadeiro papel do espírita tem outros 3 aspectos inseparáveis. Vamos conferir. Olá, amigos da revista Visão do Bem. Hoje falaremos sobre o verdadeiro papel do espírita. Há uma frase bastante conhecida de Allan Kardec, que costuma ser repetida com frequência, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para combater suas más inclinações. Essa afirmação é correta, mas muitas vezes ela é citada de forma incompleta, o que leva a uma compreensão superficial do que realmente ela significa e aquilo que efetivamente significa ser espírita. Poucos se atentam ao fato de que, imediatamente antes dessa conclusão, Kardec estabelece uma condição essencial. O verdadeiro espírita é aquele que foi tocado no coração pelos princípios espíritas. Isso não ocorre por adesão automática, ou por hábito, ou por tradição, ou por autodeclaração. Ocorre porque esses princípios foram compreendidos, estudados e assimilados de maneira consciente. É justamente essa compreensão que fundamenta uma fé de natureza distinta. Não se trata de uma crença baseada na aceitação passiva, mas de uma condição racional, construída a partir do entendimento das leis naturais que regem o universo e do conhecimento do porvir. Por isso, Kardec afirma que essa fé é inabalável, não porque seja cega, mas porque é resultado de um processo de análise e reflexão. A consequência lógica desse processo é a transformação moral. O esforço para combater as más inclinações não surge de imposições externas, nem de mera disciplina comportamental. Ele decorre de uma mudança de perspectiva, quando o indivíduo voluntariamente ele compreende com clareza as implicações das leis morais e a continuidade da vida, e passa a orientar suas escolhas de forma muito mais consciente. Essa sequência ela é fundamental. Primeiro o entendimento, depois a convicção, por fim a transformação. Inverter essa ordem é comprometer a própria base do espiritismo. Não se trata de agir para depois compreender, mas de compreender para agir com coerência. É a partir dessa base que se pode discutir com sinceridade o verdadeiro papel do espírita. O espiritismo não foi proposto como um conjunto de práticas isoladas, nem como uma tradição a ser simplesmente mantida. Ele se apresenta como um corpo de conhecimento estruturado, com um método próprio que exige do espírita algo muito mais profundo: o compromisso com a verdade, a responsabilidade intelectual e coerência doutrinária. Isso significa, em primeiro lugar, estudar, mas estudar de forma real e não apenas ler superficialmente. Estudar implica compreender os princípios, conhecer o método e saber distinguir o que é doutrina do que é opinião. Sem isso, o risco é substituir o espiritismo por uma cultura espírita muitas vezes marcada por repetições, simplificações e até distorções. Em segundo lugar, o papel do espírita envolve análise. O espiritismo não legitima nenhuma informação pela sua origem. Não importa se veio de um médium, de um livro amplamente divulgado ou de uma fonte considerada respeitável, tudo deve passar pelo exame. A razão, ela não é opcional, ela é parte integrante do método. Vivemos em um contexto em que circulam inúmeras descrições do mundo espiritual, muitas delas apresentadas com grande riqueza de detalhes e forte apelo emocional. No entanto, o fato de algo ser detalhado ou comovente não o torna verdadeiro. O Espiritismo ensina exatamente o contrário. Quanto mais impressionante a informação, maior deve ser o cuidado em sua análise. O espírita, portanto, não pode abdicar do senso crítico. Ele não pode aceitar narrativas apenas porque são reconfortantes ou amplamente divulgadas. Seu compromisso não é com o que agrada, mas com o que resiste ao exame. E há ainda um terceiro elemento que completa esse papel: a responsabilidade na aplicação. O Espiritismo não é apenas um sistema de ideias, ele propõe uma transformação do indivíduo. No entanto, essa transformação não se baseia em sentimentos vagos ou em práticas externas, mas na compreensão das leis morais e na sua aplicação consciente.
Ser espírita, nesse sentido, é buscar coerência entre o que se entende e o que se faz. Não se trata de perfeição, mas de direção. Não se trata de aparência, mas de esforço real e de aprimoramento. Por isso, o verdadeiro papel do espírita pode ser sintetizado em 3 dimensões inseparáveis: estudar com rigor, analisar com independência e agir com coerência. Quando uma dessas dimensões ela está ausente, o espiritismo se descaracteriza. Sem estudo, a ignorância doutrinária. Sem análise, a credulidade, fé cega. Sem aplicação, a incoerência. O desafio ele não é pequeno. Ele exige maturidade intelectual e disciplina. Mas é exatamente isso que diferencia o espiritismo de outras abordagens. Ele não pede adesão, pede compreensão. Não exige crença, exige exame. Em última instância, o verdadeiro papel do espírita é colaborar para que o espiritismo permaneça fiel ao seu próprio fundamento, um sistema que une observação, análise e razão, sem abrir mão da dimensão moral que orienta a evolução do espírito. Preservar isso não é apenas uma escolha, é uma responsabilidade. E finalizo aqui a minha fala com a orientação segura do Espírito de Verdade aos espíritas: amai-vos e instruí-vos. Muita paz a todos.